Após o maior conflito do século XX, ficamos com uma grande dúvida: por que a Alemanha não conseguiu construir sua bomba nuclear? Na década de 1930, a física nuclear era uma área nova e empolgante de pesquisa científica. A fissão nuclear, descoberta pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, abriu a possibilidade de dividir o átomo para criar uma fonte de energia e, teoricamente, uma bomba a partir dele. Tanto os aliados quanto as potências do eixo entenderam esse potencial e investiram em instalações de pesquisa nuclear ao longo da guerra. O programa dos aliados, o Projeto Manhattan, que foi muito bem explicado no filme recente Oppenheimer, avançou bastante, eventualmente criando as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. O progresso desse projeto foi impulsionado pela crença de que os alemães também estavam trabalhando em uma arma nuclear. Era basicamente uma corrida contra o tempo. Quem a construísse primeiro poderia potencialmente encerrar a guerra na Europa. Após a rendição da Alemanha, os aliados detiveram um número de cientistas nucleares alemães, incluindo o famoso cientista Heisenberg, um cientista principal no programa de armas nucleares alemão que estava sob vigilância na Grã-Bretanha. Heisenberg realmente era um dos principais físicos alemães de sua época, ostentando uma carreira ilustre mesmo antes da eclosão da guerra. Ele mergulhou na física teórica em Munique no início dos anos 1920, admirando profundamente o trabalho da estrutura atômica. Após concluir seu doutorado, a jornada acadêmica dele levou por diversas instituições europeias e até mesmo em turnês de palestras, incluindo nos Estados Unidos. Ele fazia parte de uma vibrante comunidade internacional de físicos, onde a colaboração e o compartilhamento de conhecimento eram as normas. Entretanto, em 1932, ele conquistou o Prêmio Nobel da Física por suas notáveis contribuições à mecânica quântica, uma honra concedida e pelo próprio Albert Einstein. No entanto, conforme os anos 1930 avançavam, a Alemanha passava uma transformação preocupante. A livre investigação acadêmica foi sufocada e as universidades se envolveram em conflitos políticos. Muitos dos principais físicos teóricos, especialmente Born e Einstein, enfrentaram discriminações por serem judeus. O campo da física teórica tornou-se cada vez mais suspeito. Em 1935, quando a liderança de física teórica da Universidade de Munique ficou vaga, Heisenberg parecia a escolha perfeita. No entanto, ele encontrou forte oposição dos defensores do movimento que advogava pela física alemã. Apesar de suas qualificações, a cadeira foi politicamente concedida a alguém sem experiência em física teórica, uma decisão que prejudicaria severamente a pesquisa nuclear alemã e também o seu programa de armas nos anos seguintes. O aumento do antissemitismo e das tensões políticas levou até 50% dos seus cientistas nucleares da Alemanha a emigrarem antes do início da guerra. Esse êxodo de cérebros, juntamente com a convocação de cientistas para as forças armadas, levou ao que foi chamado de geração perdida de físicos alemães. Em 1938, em meio a esses tempos tumultuados, cientistas alemães tropeçaram na fisão nuclear, uma descoberta inovadora em que o núcleo do átomo se divide em dois, liberando uma imensa energia. A importância dessa descoberta foi imediatamente reconhecida em ambos os lados do Atlântico. Não apenas a fisão nuclear poderia teoricamente produzir armas atômicas, mas também prometia ser uma fonte de energia potente. No início de 1939, um grupo de físicos alemães formou o Clube do Urânio, um encontro informal destinado a explorar as implicações da fisão nuclear. Eles também informaram
o Ministério de Educação sobre as potências aplicações militares de energia nuclear. No entanto, os esforços desse grupo foram de curta duração, pois vários membros chaves foram convocados para o serviço militar à medida que o aspecto de guerra pairava sobre a Europa. Pouco tempo depois, foi estabelecido o segundo evento, dessa vez um respaldo formal como um projeto militar apoiado pelo governo. O grupo foi formado em 1 de setembro de 1939, o mesmo dia em que a Alemanha invadiu a Polônia. Heisenberg estava entre os cientistas recrutados para o projeto. Ele posteriormente lembrou que durante a segunda reunião do clube reconheceu-se que as bombas atômicas eram teoricamente possíveis, mas estavam pelo menos a 5 anos de distância do desenvolvimento. Heisenberg e seus colegas estavam bem cientes do que o sucesso não estava garantido. Eles minimizaram a ideia ao apresentá-lo ao governo, temendo um desperdício maciço de recursos e mão de obra no meio da guerra se o empreendimento se mostrasse inútil. Em 1942, Heisenberg enfatizou a importância da energia nuclear como fonte de energia em uma apresentação aos ministros. Durante uma reunião com o ministro de Armamentos, ele reiterou que o desenvolvimento de armas nucleares seria caro e não traria resultados imediatos. Após isso, o projeto direcionou seu foco para a produção de energia em vez do desenvolvimento de armas, uma decisão pragmática considerando o esgotamento da reserva de petróleo da Alemanha devido às campanhas militares fracassadas. Redirecionar os esforços para uma nova fonte de energia tornou-se cada vez mais atrativo. Ao longo do restante da guerra, os esforços científicos alemães foram canalizados para o desenvolvimento de energia nuclear. Cientistas individuais lideraram equipes autônomas como coordenação mínima. Heisenberg e sua equipe até mesmo construíram um reator nuclear perto de Berlim, mas ele nunca alcançou o status operacional completo. Foi desmantelado pelos aliados em 1945, juntamente com a captura do cientista para avaliar a extensão do programa nuclear alemão. Nos últimos anos, cientistas têm examinado o cubo de urânio do reator de Heisenberg. Eles descobriram que o urânio usado ainda estava em seu estado natural, ou seja, sem enriquecimento. Sem enriquecimento, o urânio não poderia sustentar a reação em cadeia nuclear necessária para a criação de bombas. Isso mostra o quão próximo, mas ao mesmo tempo distante, os alemães estavam de criar um programa nuclear funcional durante a guerra. Ao longo dos anos, houve rumores e relatos de possíveis testes nucleares conduzidos pelos alemães. No entanto, quando cientistas testaram os níveis de radioatividade nos locais supostos, não encontraram evidências de qualquer reação nuclear. Durante os anos de guerra, o programa de armas nucleares aliados, conhecido como Projeto Manhattan, foi impulsionado principalmente pelo medo de que a Alemanha fosse a primeira a desenvolver a bomba. Mas por que o programa nuclear alemão não se materializou enquanto o Projeto Manhattan teve sucesso? Bom, pessoal, resumindo, o Projeto Manhattan foi um esforço altamente centralizado e colaborativo desde o início, com total apoio do governo e das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em contraste, o programa alemão estava fragmentado, com os cientistas trabalhando de forma autônoma. Os pesquisadores até descobriram outro reator experimental operando separadamente do de Heisenberg. Se os cientistas alemães tivessem unido seus recursos, poderiam ter construído um reator funcional e possivelmente até mesmo criado uma bomba atômica. Os aliados também investiram pesadamente em sabotar o programa alemão,
enviando espiões para interceptar palestras e equipes de sabotagem para destruir recursos vitais, como as plantas de fabricação de água pesada. Após a queda da Itália em 1943, o Projeto Manhattan lançou uma missão para recuperar o máximo possível do programa nuclear alemão, impedindo que caísse nas mãos soviéticas. Foi essa missão que eventualmente desmantelou o reator de Heisenberg quando a guerra chegou ao final. Após a guerra, Heisenberg voltou para a Alemanha, permanecendo um cientista nuclear e sendo usado para o desenvolvimento das usinas nucleares da Alemanha Ocidental. Apesar dos avanços iniciais da Alemanha na pesquisa nuclear, os esforços para construir uma indústria nuclear ou uma arma durante os anos de guerra não deram em nada. E bom, pessoal, se você se interessou nesses e outros eventos históricos fascinantes, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para assim estar nos apoiando. Muito obrigado por assistir e tenha aí uma ótima semana.